Gravando. Ô, pessoal, vamos começar então? Vamos lá? Parou, acabou a conversa, todo mundo concentrado agora aqui no velhinho. Bom dia de novo. Muito bem. Vocês devem se lembrar que na última aula eu estava falando sobre gases perfeitos. Eu tentei explicar e mostrar para você qual seria a melhor maneira de definir um gás. E eu disse que a melhor maneira seria usando a equação de Clapeyron. Aí nós mostramos para que é que servia, o que eram cada uma das letrinhas da equação de Clapeyron, né? P, V, N, R e T. Ok. Depois mostrei como é que era a mudança de estado. Olha aí no caderno, ou na apostila, onde você estivesse anotando. Ó, Votó igual a PVT. Todo mundo lembrou disso tudo? Tranquilo? Então, nós vamos agora encerrar o assunto de gases perfeitos. Porque aí, na próxima semana, eu venho para que a gente possa fazer exercícios da apostila, tá? Além disso, não esqueça, hoje à tarde tem monitoria. Todo mundo já está sabendo. Legal, então vamos lá. Pessoal, a ideia... Deixa eu ver aqui o melhor lugar para... Aqui, eu acho que aqui dá. Pronto. Show, vira para frente, não converse mais, parou. Vamos lá. Escuta, olha o título que eu coloquei aqui no quadro, pessoal. Ó. O que eu quero falar para vocês agora? Transformações especiais. O que é isso? Transformações especiais. São as mudanças de estado especiais, as mais importantes. E eu acho que você deve se lembrar delas. Na hora que eu colocar o nome ali no quadro, certamente você vai lembrar. Ok? Você já estudou isso ano passado. Primeira transformação especial importantíssima. Chama-se transformação isobárica. Pessoal, estou escrevendo maior, porque a nossa câmera, eu já expliquei para vocês, eu já estive aqui no horário anterior, o meu computador, ele não consegue uma boa resolução. A câmera é ótima, o computador é horrível, tá? E aí eu estou prejudicando os meninos virtuais, por isso que eu estou escrevendo grandão, porque fica embaçado para eles, mas se eu escrevo grandão, ele consegue reconhecer a palavra. Correto? Então, vamos lá. O que significa isobárica? Iso quer dizer mesmo, igual. Bárico refere-se à pressão. Então, eu estou falando de pressão constante. Ok? Pressão constante. Se a pressão é constante, a equação de mudança de estado, pó, Votó, igual PVT, vai ter o pó igual π. Simplifica e sobra Votó igual a VT. Mais importante do que a equação, pessoal, a equação é facílima, pó, Votó, VT, você não vai errar. O mais importante é você reconhecer uma isobárica em um gráfico. Num gráfico de pressão por volume ou pressão por temperatura, como é que eu represento isobárica? Uma linha horizontal. Pessoal, pressão constante. Tudo bem? Ah, mas e se fosse um gráfico de volume por temperatura? Bom, se fosse um gráfico de volume por temperatura, uma isobárica é uma reta inclinada passando pela origem. Com um detalhe.
pontilhado próximo do 00. Pessoal, explica para mim, ou tenta explicar para mim, por que eu coloquei pontilhado lá perto do 00? Vamos? Você consegue? Pensa. Pressão. Pessoal, por que eu coloquei pontilhado aqui, ó? Pensa, raciocina um pouquinho, não é difícil, não. Pode falar. Vamos, pessoal virtual aqui, vamos. Colabora. Que intervalo de temperatura é aqui? Primeiro, qual a escala termométrica que eu uso para temperatura? Kelvin. Quando eu falo 0, lá eu estou falando de 0 Kelvin. 0 Kelvin é o zero absoluto. Você lembra o que significa zero absoluto? O que quer dizer? Perfeito. É o mínimo possível de energias que a molécula pode ter. Zero. Nenhuma. Isso significa que a molécula vai parar. Quer dizer que ela não vai ter volume, então? Não, aí não. Matéria não é feita de partículas. Partículas não têm massa. Massa não deve corresponder a algum volume. Então, mesmo com as moléculas paradas, por menor que seja o volume, deve existir algum volume. Entendeu? O fato é, primeiro, é impossível chegar no 0 Kelvin. Nós já discutimos isso. Não dá para chegar no 0 Kelvin. Tá bem, mas se eu chegasse, o volume seria 0? Provavelmente não. Então, eu coloco pontilhado aqui, porque eu não tenho certeza se realmente vai tocar no 00. Gente, vocês estão entendendo o porquê do pontilhado? Eu estou tentando justificar o pontilhado ao 0 Kelvin. Muito ruim que eu acabei de falar. Tá bom. Então vamos em frente. Segundo tipo de transformação importante chamada isocórica. CTE. É a abreviação de constante. Legal. Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Ó, do que eu estou falando agora? Agora eu estou falando do volume constante. O volume é que é CTE. Olha lá. Pessoal, tudo bem mesmo? Certeza? Se o volume é constante, então a nossa equação pó-Votó igual a PVT vão ser simplificados o Vó e o Vi. Se eu simplificar o Vó e o Vi, sobram Potó igual a PT. Tudo bem? Mas eu não estou preocupado com essa equação. Eu sei que você sabe essa equação de cor, usar isso daí é moleza. O que eu quero é que você lembre, memorize, entenda como representar uma isocórica nos eixos volume por pressão ou volume por temperatura. Como é que eu represento isocórica naqueles eixos? Gente do céu, não é volume constante? Se o volume é constante, é uma linha horizontal, acabou o problema. Ah, mas e se os eixos fossem pressão por temperatura? Ó, agora mudou. Pressão e temperatura são variáveis. Que fica constante é o volume. Como é que eu represento isocórica nos eixos CT? De novo, uma linha reta,
inclinada, passando pela origem. De novo, pontilhado. Pessoal, você consegue explicar para mim por que do pontilhado? Depois que nós explicamos no gráfico anterior, você não consegue falar a mesma coisa para esse gráfico aqui, não? Aquele ponto lá não é o zero, Kelvin, não é o zero absoluto? Primeiro que não vai chegar. Mas e se chegar? Será que a pressão seria nula? Vamos pensar? Vamos pensar? Zero Kelvin é quando as moléculas param. Elas não vibram mais. Se não vibra, não se move. Se não se move, não tem como trombar com a parede. E eu disse para você que pressão é o número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Então, provavelmente, se chegasse a zero Kelvin, a pressão seria nula mesmo. Gente, tudo bem? O pontilhado não é por isso. O pontilhado é porque não dá para chegar em zero Kelvin. Já no anterior, o pontilhado é por duas razões, não uma só. É que não dá para chegar no zero, e se chegasse, provavelmente o volume não seria zero. Não tem sentido você pensar que um objeto é feito de partículas, essas partículas têm massa, têm algum volume, e o volume se anular só porque elas pararam. Seu volume mudou só porque você está paradinha, sentadinha? Não, o volume continua mesmo. Ok? Pessoal, tudo bem com a isocórica? Essa transformação foi legal? Aqui sem estresse? Então vamos para a terceira. Terceiro e último tipo de transformação de hoje é chamado de isotérmica. O que é que quer dizer isotérmica, pessoal? Isso mesmo, térmico, temperatura. De quem eu estou falando? Eu estou falando de temperatura constante. Legal. Se a temperatura é constante, o Tó é igual ao Ti. Simplifica os dois. O que sobra? Ovó igual a PV. Mas eu não estou preocupado com a equação. Com quem eu estou preocupado? Com o gráfico. O que eu quero que você saia daqui hoje sabendo mesmo, de verdade? O gráfico. Como é que eu represento isoterma nos eixos? TP ou TV? Vamos, você sabe, pensa. Isso, de novo, uma reta horizontal. Pessoal, olha para cá. Temperatura constante. Beleza? Mas e se os eixos fossem PV? Ó, pressão e volume são variáveis. Nos eixos PV, uma isoterma é uma curva desse tipo. Essa curva tem um nome. Ela se chama hipérbole equilátera. Que é a hipérbole equilátera. É uma curva decrescente, significa que o aumento de uma grandeza corresponde à diminuição da outra. Pessoal, dá uma paradinha aí na cópia. O pessoal virtual também. Pessoal virtual também, dá uma paradinha. Eu vou falar uma frase. Você vai prestar atenção na frase, vai dizer se concorda ou não com ela. Depois, se for o caso, eu dito, você copia. Só você me falar, dita aí dito, você copia. É uma frase que resume tudo sobre gráficos de gases. E eu preciso que você guarde essa frase. Posso? Então, vamos lá. A frase é assim, ó. Todos os gráficos... Olha para o quadro enquanto eu falo. Enquanto eu falo, olha para o quadro. Olha para a tela.
Todos os gráficos de gases são retas, exceto isoterma nos eixos PV. Ah, mas eu tenho que falar nos eixos PV? Sim, monstro! Tem! Por quê? Ô, pessoal, olha para o quadro. Isso daqui é isoterma? Isso é isoterma. É reta? É, então isoterma também, o gráfico de isoterma, também pode ser reta? Pode. Como é que é a frase que eu falei? Todos os gráficos de gases são retos, exceto isoterma. Mas eu não posso falar só isoterma, porque essa isoterma é reta. Então eu falo isoterma nos eixos PV. Entendeu? Isso te ajuda na hora de resolver exercício de gráfico? Claro! Claro que ajuda. Você pegou um gráfico, tem um monte de transformações, um monte de retas, curvas, escambau. Você sabe que todos os gráficos de gases são retas, menos um. Só tem um que não é. Qual que não é? Isoterma nos eixos PV. Então, vamos de novo. Repetindo a frase, então, para o pessoal escrever. Vamos, pessoal virtual também. Escreve aí na apostila. Escreve aí no caderno. Todos os gráficos de gases. Todos os gráficos de gases. São retas. São retas. Exceto, por favor, essa palavra, exceto, coloque em vermelho, maiúscula, sublinha, põe aspa, faz o que você quiser, mas chama a atenção dessa palavra. Exceto, tem um que não é reta. Exceto isoterma nos eixos PV. Pronto, chill. Depois você conversa. Olha não. Deixa eu encerrar aqui. Já está acabando, pessoal. Mais 5 minutinhos e a gente finaliza, tá? Então, concentra aqui. Olha o que eu estou propondo lá, a mistura gasosa. Pessoal, isso é muito, mas muito comum. No primeiro horário, quando nós estávamos explicando e mostrando para você a respeito de gases perfeitos, eu dei como exemplo o ar atmosférico, que é uma composição de inúmeros gases. Na verdade, a nossa atmosfera é uma mistura gasosa. Nós vivemos em ambientes onde a mistura gasosa acontece o tempo todo. Então, olha para cá. Tente imaginar aqui um recipiente e aqui outro recipiente, ok? 2 recipientes diferentes. No primeiro recipiente, o número de mols é N1, de um gás sob pressão P1, volume V1, temperatura T1. No outro recipiente separado, nós colocamos N2 mols de um outro gás, na pressão P2, volume V2, temperatura T2. Pronto. Você tem 2 gases em 2 recipientes diferentes, em condições diferentes, estados diferentes. Gente, não é estado físico, não. Não é estado físico, não. É gás e gás. Quando eu falo estados diferentes, de pressão, volume e temperatura. Correto? Tá bom. Agora eu vou juntar os 2. Vou misturar os 2 dentro de um recipiente grandão.
ok? Vou misturar. Olha o título. Mistura gasosa. Vou pegar os dois gases e jogar tudo dentro de um recipiente só. A primeira coisa que eu posso escrever é que NR... Atenção, deixa eu explicar o que é esse R. Esse R eu estou chamando de resultante, resultado. O resultado da mistura. Eu poderia chamar de F, final, F, final. Ou R, resultante. Ou S, de soma. Ou M, de mistura. Gente, qualquer letrinha serve. Tá bem? Não fica ligado na letrinha, não. N é o número de mols. R é a resultante. Qual é o número de mols resultante dentro desse recipiente? É N1 mais N2. Olha, se eu tenho N1 mols aqui, N2 mols lá, junto os dois, eu tenho N1 mais N2 mols acima. Não há reação química, pessoal. Pessoal, é uma mistura sem reação química. Se houvesse reação química, ia se formar um outro composto, e aí o número de mols mudaria. Não é? Você já estudou isso em química. Ali não tem reação química, ali é só uma simples mistura. O gás 1 continua sendo o gás 1, o gás 2 continua sendo o gás 2 e pronto. Beleza? Tá bom. Agora, a pressão. A pressão final vai ser PR, o volume final vai ser VR, que é o volume desse recipiente. Oh, mas esse volume desse recipiente não é V1 mais V2? Não. Eu posso pegar um recipiente menor ou maior do que 1 mais 2. É VR, volume final, volume resultante. Posso pegar um recipiente menor do que a soma dele, maior que a soma dele. Beleza? A única coisa que dá para somar é o número de mols. E a temperatura? A temperatura é TR. Ué, mas não é a soma, não? Não. Não é a média, não? Não. Depende. A hora que eu misturar os dois gases, eles podem esfriar, eles podem esquentar. Depende. Se a pressão aumenta ou diminui. Tá bom, entendi. Então, a única coisa que dá para somar é o número de mols. Tá bem. Dá para relacionar esse estado final com os estados iniciais? Sim. Da maneira mais simples do mundo. Vou escrever. A relação PV sobre T, final, resultante, é igual à relação PV sobre T do primeiro gás, antes da mistura, mais PV sobre T do segundo gás, antes da mistura. Gente, olha que coisa simples, olha que banal, que coisa ridícula, fácil demais. PV sobre T não define o estado de um gás? Eu já não estou falando desde o horário anterior que PV sobre T corresponde a um estado do gás? Então, qual vai ser o estado final? Qual vai ser o PV sobre T resultante? É a soma dos estados iniciais. Não entendi a pergunta? Repete. Exceções? Não, não. Se não houver reação química, não tem exceções. Porque é uma simples mistura. É igual você pegar um monte de gás nitrogênio e um monte de oxigênio e colocar dentro do mesmo cilindro. Tudo isso aí é sem reação química, tá bom? Pessoal, olha, nós encerramos definitivamente o conteúdo. Os meninos aqui já estão todos com as malinhas prontas, morrendo de vontade de descer a escada correndo, todos, de uma vez, assim. Então, se vocês quiserem também sair, encerrar, fiquem à vontade. Se tiver qualquer pergunta, estou à disposição.